Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Alfredo. Estamos chegando aí para mais um vídeo desse assunto fascinante que é a análise combinatória. E hoje nós vamos falar sobre a permutação com repetição. E eu tenho certeza que tem novidade para você, hein? Então, não saia daí, hein? Bom, então nós continuamos resolvendo aqui algumas questões do nosso material de análise combinatória, material que nós usamos lá do nosso curso. E hoje nós vamos falar sobre anagramas. E anagramas, vamos calcular os anagramas da palavra livro e depois da palavra arara. O que vem a ser anagramas? Anagramas é o mesmo que permutação. Então aqui eu teria que fazer a permutação de 5 elementos. Então seria fazer permutação de 5, que é 5 fatorial, e nós já vimos que o resultado disso aqui é 120. Então, da palavra livro, nós temos 120 anagramas diferentes. Eu vou colocar alguns exemplos desses anagramas aqui. Por exemplo, eu posso colocar VROLI. Esse é um anagrama. E se você observar, qualquer mudança que você fizer aqui vai produzir um anagrama diferente. Então, se você troca, por exemplo, o R com o V, passa o R para cá e o V para cá e mantém as outras, você produziu um anagrama diferente. Aqui, qualquer mudança produz um anagrama diferente. E da palavra arara, quantos são os anagramas? Será que teremos os mesmos 120 anagramas? Vamos analisar. Vou colocar aqui alguns exemplos para a gente analisar. Por exemplo, RRAAA. Esse é um anagrama. Eu vou montar um outro exemplo. RARAA, etc. Eu posso montar aqui vários exemplos. Mas olha, primeira coisa, o que caracteriza uma permutação? É que você utiliza todos os elementos envolvidos. Aqui é uma permutação simples e nós vamos ver que aqui é uma permutação com repetição. E você vai ver que o número de anagramas aqui cai bastante. Olha, se você considerar só a letra R, quando você troca esses dois R's aqui de lugar, isso aí, em vez de contar duas permutações diferentes, dois anagramas diferentes, conta um só. Diferente daqui. Aqui qualquer mudança que você fizer produz um anagrama diferente. Aqui não. Então, permutando os dois R's, em vez de dois anagramas diferentes, conta só um. Isso significa que esse 120 já caiu para metade, já caiu para 60. Agora, se você considerar os As, ao fazer uma permutação desses As entre si, o que seria permutação de 3, que dá 3 fatorial, que é 6, você, em vez de contar 6 anagramas diferentes, conta só um. Porque permutando os As entre si, isso aí só conta um anagrama. Você não produz anagramas diferentes permutando esses 3 As. Pega esse aqui, passa para lá, esse para cá, etc. Fazendo uma troca de posição dos 3 As. Isso significa, então, que o número de anagramas cai mais ainda, cai para 1/6. Se antes você tinha 60, porque caiu para metade, primeiro, considerando a letra R, o número de anagramas caiu de 120 para 60. E depois cai para mais 1/6, cai para 10. Então aqui na palavra arara, você só consegue 10 anagramas diferentes. Então o cálculo aqui seria uma permutação, só que é uma permutação com repetição, de 5 elementos, tem um que aparece 2 vezes e outro que aparece 3 vezes. O cálculo aqui, vamos entender, não vamos decorar a fórmula, vamos entender. Se você dissesse que isso aqui dá 5 fatorial, como nesse caso aqui, vai ficar errado. Então nós temos que fazer ali tipo uma correção. Então eu vou dividir isso aqui por 2 fatorial, quando eu considero
as letras R's e depois também eu tenho que dividir por 3 fatorial quando eu considero as 3 letras A's. Fazendo essa continha ali, você vai encontrar apenas 10 anagramas diferentes. Olha como que cai a quantidade de anagramas, o fato de você ter elementos repetidos. Só complementando aqui, esses denominadores é como se você estivesse fazendo ali uma correção no cálculo. Você está desconsiderando a possibilidade de permutar os 2 R's e os 3 A's. E uma coisa extremamente importante na permutação com repetição é isso aqui. O que caracteriza uma permutação com repetição? Algumas mudanças produzem agrupamentos diferentes, outras não. Vamos verificar esse exemplo aqui. Se nesse exemplo você troca os 2 R's, essa mudança não produz agrupamento diferente. Mas quando você troca o R com o A, você faz isso, aí você obtém esse anagrama aqui. Então, essa mudança aqui produz um anagrama diferente, um agrupamento diferente. Essa mudança aqui não produz, ok? Vamos resolver mais um exercício do nosso material. Está na página 12, é o número 35. Um baralho tem 52 cartas. De quantos modos podemos distribuí-las entre 4 jogadores, de modo que cada um receba 13 cartas? Então, anotamos aqui o baralho, 52 cartas. Na realidade, são 4 figuras, 4 naipes, e de cada naipe você tem 13 cartas. Portanto, um total de 52 cartas. E você vai distribuir essas cartas entre 4 jogadores, 13 cartas para cada um. Ele pergunta de quantas formas diferentes nós podemos fazer essa distribuição. Então eu coloquei aqui os 4 jogadores A, B, C, D, 13 cartas para cada um. Eu vou primeiro analisar o que seria isso. Bom, como eu vou utilizar todas as cartas, as 52 cartas de uma vez, então eu estou usando todos os elementos, isso já caracteriza uma permutação. Agora, a permutação com repetição, como nós falamos agora há pouco, ela tem parte que é ordenada e tem parte que não é ordenada, porque como nós vimos anteriormente, o que caracteriza a permutação com repetição é que algumas mudanças produzem agrupamentos diferentes. Então essa seria a parte ordenada da PR. Outras mudanças não produzem agrupamentos diferentes. Então é a parte não ordenada da PR. Então se te perguntarem, afinal de contas, uma permutação com repetição é um agrupamento ordenado ou não? A sua resposta é, tem parte que sim, tem parte que não, ok? Bom, então, vamos imaginar o seguinte. Esse jogador A aqui, ele recebeu as 13 cartas, então você vai pegar, por exemplo, essa carta aqui, vai passar para cá, e essa carta você vai passar para lá, vai fazer uma troca. Isso produz uma distribuição diferente? Não. Não produz. Vamos imaginar o jogador C. Ele pega essas 2 cartas vizinhas aqui e faz isso. A distribuição do baralho das cartas ficou diferente? Também não. Agora imagine que esses 2 jogadores aqui vão trocar uma carta. Vão fazer isso aqui, ó. Então o jogador A passa uma carta para o jogador B e o jogador B passa uma carta para o jogador A. Bom, aí a distribuição vai ser diferente. Então está caracterizada a permutação com repetição. Algumas mudanças, como essa aqui, produzem agrupamentos diferentes, produzem uma distribuição diferente. Outras, como essa aqui, cada jogador pega as suas cartas e muda de lugar, essas modificações não produzem agrupamentos diferentes.
Então, isso aqui seria uma permutação com repetição, são 52 elementos, e eu vou colocar aqui 13, 13, 13 e 13. O que esse 13 está indicando? A quantidade de elementos que, se permutados entre si, não produzem agrupamentos diferentes. Então, são as 13 cartas de cada um dos jogadores. Por isso que você coloca o 13 4 vezes, indicando a quantidade de elementos que, se permutados entre si, não produzem agrupamentos diferentes. O resultado disso aqui seria 52 fatorial dividido por 13 fatorial, 13 fatorial, 13 fatorial, 13 fatorial, o que dá 52 fatorial dividido por 13 fatorial elevado à quarta, ok? Nós vamos fazer uma segunda solução para esse mesmo exercício. Imagine que você tem aqui as 52 cartas. Eu vou distribuir primeiro 13 cartas para o jogador A. De quantas formas diferentes eu posso fazer isso? Então, eu vou escolher 13 dentre 52 e a ordem não importa. Então, essas 13 cartas que você vai entregar para esse jogador A, você pode misturar elas, que isso aí não altera nada. Então, se não altera, isso é uma combinação. Dentre 52 cartas, eu vou escolher 13. Então, seria uma combinação, você vai escolher 13 dentre 52 cartas. Depois, então, eu entreguei as 13 cartas para o jogador A. Agora, me sobraram ali 39 cartas. Dessas 39 cartas que sobraram, eu vou escolher 13 para passar para o jogador B. Combinação também, seria uma combinação, eu vou escolher 13 dentre as 39 que sobraram. Então, eu tirei mais 13 cartas e passei para esse jogador B. Sobraram 26 cartas. Dessas 26, eu vou escolher 13 para o jogador C. Então, seria você escolher 13 dentre 26. Então, tiro mais 13 cartas para esse jogador C. Sobraram 13 cartas. Essas 13 cartas você vai passar para o jogador D. Na realidade, ele tem que ficar com as 13 que sobraram. Mas seria você escolher 13 dentre 13. Na realidade, o resultado daquilo ali é 1. Agora, o que eu vou fazer com esses resultados? Eu estou utilizando o I ou o OU. Então, eu distribuo 13 para esse jogador A, e 13 para o jogador B, e 13 para o C, e 13 para o D. Como eu estou usando o I, então eu vou multiplicar esses resultados aqui. Fazendo o cálculo 52, 13 a 13, nós vimos aí, você faz fatorial dos dois e depois você faz fatorial da diferença. Aqui seria 39. Bom, aqui, fatorial dos dois, então seria 39 fatorial sobre 13 fatorial e depois fatorial da diferença. A diferença aqui é 26. Aqui, fatorial dos dois, então seria 26 fatorial sobre 13 fatorial e depois fatorial da diferença, que é 13. Aqui lá é 1, o resultado ali é 1. Bom, você já observou aí o que está acontecendo, né? Aqui, ó, 39 fatorial você simplifica, o 26 fatorial você simplifica. O que vai sobrar lá em cima é o 52 fatorial e aqui embaixo é o 13 fatorial elevado à quarta. Ó, tem 1, 2, 3, 4. Então, você está vendo aí o mesmo resultado. Agora, eu gostaria de te mostrar uma coisa muito interessante aqui.
Quando você usa a combinação, aqui, aqui, aqui e aqui, você está trabalhando com a parte não ordenada da permutação com repetição. E quando você usa essa multiplicação aqui, aí você entra na parte ordenada da permutação com repetição. Isso aqui é o princípio multiplicativo de contagem. E o princípio multiplicativo de contagem a gente usa quando é ordenado, ok? Vamos fazer mais um exemplo de permutação com repetição. Agora é o teste 96, está lá na página 35 do material. O número de anagramas da palavra aluno que tem as vogais em ordem alfabética. Então, temos aqui a palavra aluno e ele quer saber se vai fazer ali os anagramas da palavra aluno, mas as vogais têm que ficar em ordem alfabética. Vamos montar aqui alguns exemplos. Vamos imaginar que você colocasse aqui A, O e U. Então, elas estão em ordem alfabética e estão juntas. Você poderia, por exemplo, colocar elas juntas em ordem alfabética assim. Você poderia colocar em ordem alfabética juntas aqui no meio. Ou você pode colocar, por exemplo, a A aqui, a O e a U lá no final. Ou a A e a O aqui e a U lá no final. Ou A, O e U, etc. São vários exemplos ali. Muito bem, aí eu quero saber quantas são, né, as permutações possíveis aqui. Esse exercício é tão interessante que ele deve ter, no mínimo, umas 5 soluções diferentes. Mas como nós estamos estudando a permutação com repetição, então nós vamos abordá-lo usando esse recurso. Imagine que aqui são as 3, fazer assim para você enxergar direitinho aí. São as 3 vogais. Então, elas podem aparecer juntas no início, no meio, no fim. Ou você pode fazer uma sanfona, abrindo um espaço no início, ou abrindo um espaço lá no final, ou abrindo um espaço entre elas. O que não se admite aqui é isso, ó. Fazer uma permutação entre elas, trocá-las de posição. A posição relativa entre elas não pode mudar, ok? Então, como é que você encara esse exercício utilizando o recurso da permutação com repetição? É simples. Nós vamos fazer uma permutação com repetição de 5 elementos. Tem 3 ali que não se admite permutarem entre si. É como se fossem as letras repetidas lá do exemplo número 1. Não pode fazer permutação entre eles. O resultado disso aqui é 5 fatorial sobre 3 fatorial. E esse resultado vai dar 20. Nós vamos fazer aqui um resuminho desses 3 exemplos para você ver o que significa esses numerozinhos que a gente coloca aqui em cima. Então, fazendo um resumo aí sobre a permutação com repetição, nós vimos aí em vídeos anteriores que a fórmula da PR era essa aqui. E eu fiquei de explicar detalhadamente o significado dessas letrinhas aqui, A, B, C, etc. Na realidade, essas letrinhas elas podem indicar, primeiro, a frequência dos elementos repetidos. Foi o caso do exemplo número 1 que nós fizemos aí, aquele da palavra arara. Então, lá em cima você colocava um 2 e um 3. O que aquele 2 e o 3 indicavam? A frequência dos elementos repetidos, a quantidade de vezes que eles aparecem. Depois, essas letrinhas também podem indicar a quantidade de elementos que, se permutados entre si, não produzem agrupamentos diferentes. Primeiro, esses permutados entre si ali é um pleonasmo, mas para a gente reforçar.
Então, quantidade de elementos que, se permutados entre si, não produzem agrupamentos diferentes. Lá no exemplo número 2, é a quantidade de cartas. Nós vimos que era uma PR de 52 elementos e lá em cima tinha 13, 13, 13, 13. Aquele 13 indicava a quantidade de elementos que, se permutados entre si, não produzem um agrupamento diferente. Mas essas letrinhas também podem indicar a quantidade de elementos que não se admite permutarem entre si. São os elementos que têm posição relativa fixa. É o caso do exemplo número 3, que nós acabamos de mostrar, esse aí dos anagramas da palavra aluno, que mantém as vogais em ordem alfabética. Então, aquelas 3 vogais, elas têm posição relativa fixa. Elas podem mudar assim, o que não pode é fazer isso, né? Fazer uma mudança de posição entre elas, uma vez que elas têm posição relativa fixa. Espero que você tenha entendido direitinho. Se tiver alguma dúvida, nós estamos à sua disposição aí nos comentários. Nós vamos falar um pouco agora sobre a permutação circular. Vamos imaginar aqui que você tivesse 3 pessoas em volta de uma mesa redonda. Então aqui você tem a pessoa A, a pessoa B e a pessoa C. Se você gira a posição dessas pessoas de tal forma que a pessoa A venha para cá, como nesse caso aqui a pessoa B e a pessoa C, e se você gira mais uma vez, manda a pessoa A para cá, assim, pessoa A, pessoa B, pessoa C. Na realidade, como se trata de uma permutação circular, essas 3 situações aqui são absolutamente idênticas. Se você observar, a pessoa B está sempre à esquerda da pessoa A, em qualquer uma dessas situações. E a pessoa B está à direita da pessoa C, por exemplo, em qualquer uma das situações. Ok? Então, na realidade, aqui, em vez de contar 3 situações diferentes, só conta uma. Então, se você fizer aqui permutação circular de 3 fatorial, que dá 6, vai ficar errado. Na realidade, a cada 3 você conta só 1. Então, eu vou ter que fazer uma correção naquilo ali. Como seria essa correção? Eu vou dividir por 3, porque a cada 3 só conta 1. Então, o resultado disso aqui vai ser 6 dividido por 3, que dá 2. Então, quando você tem 3 pessoas, só tem 2 maneiras distintas dessas 3 pessoas sentarem ao redor de uma mesa redonda. No caso aqui, se você, por exemplo, trocasse as pessoas B e C de lugar, né? Se você passa para cá a pessoa C e passa para cá a pessoa B, aí sim você vai ter uma situação diferente. Porque antes, quando a pessoa B estava nessa posição, à direita dela você tinha a pessoa A. Agora, quando você faz essa modificação que eu mostrei, a pessoa B vem para cá, à direita dela vai ficar a pessoa C. Então, é uma situação diferente da anterior. Quando você tem 4 pessoas, então coloquei aqui as pessoas A, B, C e D, depois fiz um giro, né? Mandei a pessoa A para cá, então ficou A, B, C, D, dei mais um giro, mandei a pessoa A para cá, A, B, C, D, dei mais um giro, mandei a pessoa A para cá, A, B, C, D. Essas 4 situações aqui, na realidade, só conta uma. Em todas elas você tem o mesmo posicionamento relativo entre as pessoas. Então, se você disser que a permutação circular aqui seria 4 fatorial, vai ficar errado, porque a cada 4 você só tem 1. Em vez de contar 4 situações diferentes, só conta uma. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que corrigir aquilo ali. Como? Dividindo por 4. Se você fizer as continhas, esse 4 fatorial, né? O que ele é? É 4 vezes 3 fatorial. E você vai poder simplificar o 4 com 4. Então, o resultado disso aqui é
3 fatorial. Então agora podemos até generalizar. Quando você tiver uma permutação circular de n, isso aqui seria n fatorial dividido por n. Mas n fatorial, o que é? É n vezes n menos 1 fatorial, que dividido por n, você cancela, vai sobrar aqui n menos 1 fatorial. Então, a permutação circular de n elementos é n menos 1 fatorial. Nós vamos fazer alguns exercícios para você entender direitinho como funciona a permutação circular. Okay? Exercício número 1. De quantos modos 5 casais podem formar uma roda de ciranda? Esse é bem simples, né? Você tem ali 5 casais, são 10 pessoas. Nesse caso é só você fazer uma permutação circular de 10. A permutação circular de n é n menos 1 fatorial. Então a permutação circular de 10 seria 10 menos 1, 9 fatorial. Vamos deixar a resposta assim mesmo, uma vez que 9 fatorial é um valor alto, né? Então deixamos indicado ali. Pergunta exercício número 2, idem, quer dizer, vamos fazer a roda lá com 5 casais, mas agora de modo que pessoas do mesmo sexo não fiquem juntas. Então nós vamos ter que alternar homem, mulher, ok? Bom, vamos colocar aqui os homens. Então homem 1, homem 2, homem 3, homem 4 e homem 5. Agora vamos colocar ali as mulheres. Vamos fazer aqui de uma cor diferente. Imagine que eu colocasse aqui mulher 1, mulher 2, etc. Mulher 3, mulher 4 e mulher 5. Você está vendo que eu gosto de montar exemplos, né? Em análise combinatória é muito bom que você monte exemplos. Imaginemos que nós não vamos mexer com os homens, vamos deixar eles fixos nessas posições. Então, para cada posição dos homens, você pode permutar essas mulheres. Imagine que eu trocasse, por exemplo, essas duas mulheres aqui de posição. Então eu teria uma distribuição diferente. Eu posso trocar a mulher 5 com a mulher 3, a mulher 4 com a 1, etc. Então, mantendo os homens numa posição fixa, você teria quantas formas diferentes para cada posição fixa dos homens? Você teria aqui permutação de 5. Permutação simples. Seria você permutar as mulheres entre elas. Muito bem. Mas eu posso mudar também os homens? Posso. Agora, quando você for permutar os homens, para que uma distribuição fique diferente da outra, aí você vai ter que fazer a permutação circular. Ok? Então, a permutação circular, no caso dos homens, permutação circular de 5. E o que eu vou fazer com aqueles dois resultados ali? Eu estou usando o i ou estou usando o ou? Eu estou usando o i. Então, eu vou ter que multiplicar esses resultados. Permutação circular de 5 é 4 fatorial, né? Você tem que tirar 1 e fazer o fatorial, que é permutação circular. E a permutação simples de 5 é 5 fatorial, que dá 120, né? 4 fatorial dá 24, 24 vezes 120, nós vamos fazer essa continha de cabeça. Como? Aqui nós multiplicamos por 100, então fica 2.400. Aqui nós dividimos por 100 para compensar. Então, seria vezes 1,2. Professor, mas por que o senhor fez isso aí? Eu já mostrei aí em vários vídeos como fazer essas contas de cabeça. Eu fiz isso aqui, multipliquei por 100 e lá eu dividi por 100, porque multiplicar por 1,2 é simples, basta você acrescentar 20%. Então, eu teria que calcular aqui 10% desse valor seria 240, 20% seria 480,
é o que você tem que acrescentar aqui em 2.400, mais 480. Então, o resultado dessa conta, 2.880. Exercício número 3 é para eu continuar fazendo a roda aí dos 5 casais, mas agora de maneira que cada homem permaneça ao lado de sua mulher. Então, eu estou aproveitando aqui o esquema do exercício anterior. Vamos admitir que homem 1 e mulher 1 formem um casal. Ok? Homem 2, mulher 2 é o outro casal, homem 3, mulher 3, assim por diante. Agora, esses dois aqui, eles deverão ficar juntos. Muito bem, mas eu vou poder fazer o que com esses dois aqui? Eu posso permutar, eu posso passar a mulher 1 para cá e o homem 1 para cá. Eu estou mantendo o homem, cada homem permaneça ao lado da sua mulher. Então, em cada casal, então para o casal 1, eu posso fazer aqui uma permutação de 2, que eu estou mantendo eles juntos. Posso fazer a mesma coisa nesse casal 2. Eu posso ter essa disposição que está aqui, ou posso colocar a mulher 2, passa a mulher 2 para cá e o homem 2 para cá. E eu posso fazer então isso aí para cada casal. Então, na realidade, eu teria ali uma permutação de 2. Quantas vezes? Permutação de 2, aqui, vezes permutação de 2, vezes permutação de 2. Para cada casal, eu poderia permutar o homem com a mulher. Então, você teria aqui uma permutação de 2 elevado à quinta. Seria permutação de 2 vezes permutação de 2 vezes permutação de 2, 5 vezes da permutação de 2 elevado à quinta. Agora, no caso dessa disposição que eu coloquei aqui, dos homens, na realidade, eu posso fazer uma permutação circular desses homens. Então, o que eu vou fazer com esses dois resultados aqui? Com esse resultado e aquele? De novo, eu vou multiplicar. Pois bem, a permutação de 2 é 2, 2 elevado à quinta dá 32, e a permutação circular de 5 é você fazer fatorial de 4, que dá 24. Ok? Vamos fazer de cabeça essa conta. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu vou multiplicar por 10, então vai ficar 240. Aqui eu vou dividir por 10, vai ficar 3,2. Fiz isso porque multiplicar por 3,2 é fácil. Você triplica o valor e acrescenta 20%. Triplicou o valor aqui dá 720, agora você vai acrescentar 20% desse valor aqui. 10% dá 24, 20% dá 48. Se soma 48 ali, vai dar 768, que é a resposta. E para a gente encerrar, o exercício número 4 é para você fazer a mesma ciranda aí com 5 casais, mas agora cada homem deve permanecer ao lado da sua mulher, como no exercício anterior, mas aqui tem mais uma condição que ele impôs: pessoas do mesmo sexo não fiquem juntas. Em que isso aí muda o exercício? Estou aproveitando aquela distribuição que fiz aí nos exercícios 2 e 3 e antes, no exercício número 3, eu fiz uma permutação para cada casal. Não posso fazer isso mais, porque você imagina se eu tivesse essa distribuição aqui e eu permutasse a mulher 1 com o homem 1, fizesse isso aqui. Então, você teria aqui duas mulheres, a mulher 1 e a mulher 5, e dois homens, homem 1 e o homem 2. Isso aí agora ele não permite. Muito bem, então vamos ver lá como é que nós vamos pensar aqui agora. Eu vou imaginar essa posição dos homens, essa distribuição dos homens aqui, nessa sequência aqui, homem 1, 2, 3, 4, 5. Para essa distribuição fixa dos homens, eu teria somente duas possibilidades
de mudar as mulheres. Ou essa que aqui está desenhada seria as mulheres à esquerda dos seus maridos. Então, mulher 1 à esquerda do homem 1, mulher 2 à esquerda do homem 2. Essa seria uma possibilidade. Ou eu troco as mulheres de posição. Em vez de ficar à esquerda dos maridos, elas vão ficar à direita dos maridos. E não posso fazer mais nada não, são só esses dois jeitos, ok? Então aqui seria duas maneiras. Agora, os homens, com os homens, o que eu posso fazer com os homens? Eu posso fazer uma permutação circular. Então seria aqui uma permutação circular de 5. E de novo eu vou multiplicar esses valores. Então seria 2 vezes a permutação circular de 5, é você fazer 4 fatorial. E 4 fatorial dá 24. 2 vezes 24, 48. Olha, eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido todo o vídeo. E se você não está inscrito no canal, inscreva-se e dê o seu like aí, estou contando com o seu like, né? Nosso canal está, assim, ávido por um crescimento, né? E preciso do seu apoio. E nós ainda temos coisas interessantes ainda em análise combinatória. Nos próximos vídeos agora nós vamos resolver alguns exercícios, pegando daqueles mais simples e depois apertando gradativamente. Então te aguardo no próximo vídeo, hein? Não se esqueça. Grande abraço e até lá!